conversado com ela. Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Isso mesmo, nós vamos falar agora de destaque para o técnico Arne Slot. Isso mesmo, Arne Slot é o técnico que esse mês ele ganhou o prêmio, isso mesmo, de melhor técnico da Premier League no mês de novembro. Olha que fantástico aí, muito bom saber que o Arne Slot ele conseguiu aí essa premiação. Então pedi para que vocês fiquem até o final do vídeo para que você possa conhecer bem o técnico do Liverpool, Arne Slot, o holandês. Vamos lá então começar o nosso vídeo. Então Arne Slot foi eleito o técnico do mês da Premier League em novembro. O técnico do Liverpool reivindica o prêmio que pela primeira vez desde que assumiu o comando do clube, depois de guiar os Reds em recorde perfeito na divisão durante o período. A equipe Slot saiu de um gol a menos para derrotar o Brighton, o Hove Albion por 2-1 em Anfield, derrotou o Aston Villa por 2-0 em casa, depois de outra reviravolta para conquistar 3-2 a vitória sobre o Southampton. O holandês venceu essa concorrência com outros técnicos importantes. Então a premiação a Slot ganha pela primeira vez, liderando a lista de 3 finalistas, que também incluía o Fabian Husler e também o Gary O'Neill, depois que os votos do público foram combinados com os de um painel de especialistas. Olha que interessante. Ele é apenas o quarto técnico holandês a vencer, depois de Martin Jol, Ronald Koeman e Erik ten Hag. Técnicos importantes aí. Então vamos falar um pouquinho sobre os técnicos, né, como está aí. Então o Arne Slot está em destaque para que você possa acompanhar e ver aí. Obviamente que os técnicos nós destacamos aí e receberam os prêmios mais recentes. No mês de agosto foi o Fabian Husler pelo Brighton, em setembro foi o Enzo Maresca, inclusive tem vídeo no canal, que foi em setembro, em outubro foi o Nino Espírito Santo, no Nottingham Forest, e em novembro agora o Arne Slot pelo Liverpool, que fez um trabalho fantástico. Então vamos falar um pouquinho da carreira do Arne Slot? Vamos falar. Então ele foi nascido em 7 de setembro de 78, ele foi jogador de futebol também, jogou no meio campo em algumas equipes, até chegar ao Liverpool. Né? Ele foi meio campista pelas equipes no futebol holandês, ele jogou sempre ali no futebol da Holanda mesmo, ali. Ele não jogou em clubes estrangeiros, por assim dizer, e foi um jogador que jogou em equipes médias a pequenas do futebol holandês. Então, um pouco da carreira dele como jogador, tem aí ele algumas camisas que ele vestiu na sua carreira de jogador, inclusive, né, ele já conseguiu com um grande prêmio um quarto lugar na Liga Holandesa, numa temporada que ele jogou aí como jogador importante. Então, na carreira dele como jogador, ele foi aí um jogador, como nós falamos, né, que jogou em equipes que não disputavam grandes títulos de conquista. Então, destacando um pouco aí o técnico Arne Slot. É dele como jogador. Então ele jogou aí então em algumas equipes como o NAC Breda, que terminou em quarto lugar, como nós aqui falamos, né? Também jogou em outras equipes, mas como jogador tá aí então algumas imagens dele usando as camisas como jogador de futebol de algumas equipes. Então é importante então ver que a carreira dele como jogador foi uma carreira importante. Então até o Transfer Market traz aí, né, o encerramento de carreira dele já como jogador de futebol e apenas jogando futebol da Holanda, como nós aqui falamos aqui, né, transferência sempre lá no mercado interno da Holanda. Então Arne Slot foi um jogador que jogou somente na Holanda. E aí, depois dessa carreira de jogador de futebol que ele teve, ele passa a iniciar sua carreira como técnico de futebol, né? E ali, então ele já se tornou treinador, né? Do PEC Zwolle, que é uma equipe também holandesa da qual ele foi jogador. E depois ele foi trazendo trabalho por ali, foi crescendo, passou a ser assistente do Hank Jong, que também era o técnico do Cambuur na época. E depois, em outras gestões, ele foi subindo, foi sendo promovido, foi trabalhando, até que de repente ele conseguiu, ao dirigir o Cambuur, chegar para as semifinais do clube e venceu pelo AZ uma competição. E como auxiliar técnico do AZ, depois como técnico do AZ, ele conseguiu aí fazer uns trabalhos que passou a ser bem reconhecido lá na Holanda, o trabalho dele. Até que em 10 de dezembro de 2018 foi anunciado que ele então seria o treinador da equipe principal para a temporada ali do time, do AZ. E aí, depois desse bom trabalho, ele chega ao Feyenoord. Então a carreira dele como técnico está aí, então o AZ Alkmaar da Holanda, né? Depois o Feyenoord e chega ao Liverpool, quer dizer, um técnico bastante jovem, início de carreira aí, mas que tem mostrado aí uma coisa bem interessante, a sua forma de trabalhar. O estilo principal ali do Arne Slot, que a gente consegue entender dele, que é um técnico que ele trabalha muito a questão da minutagem e também a confiança de alguns jogadores. Essa é uma coisa importante, né? Então veja que
Ele tem aí nessa imagem a conquista do campeonato holandês pelo Feyenoord, que ele levantou, e tem também outro título também pelo Feyenoord, né? Ele está a ficha técnica dele como técnico do Liverpool agora, que vem conseguindo resultados bem interessantes, né? E é a temporada na Liga, né? No topo, né? Então equipes como Arsenal, City, Chelsea, então tá brigando por tudo, né? E o Liverpool é o líder do campeonato inglês. Olha que interessante, a Premier League tem aí ele, que acabou de assumir o lugar de Klopp para essa temporada. E você vê uma única derrota essa temporada foi por Nottingham Forest. A equipe venceu 16 partidas, é líder absoluto aí no campeonato inglês da Premier League, fazendo um grande sucesso, está aí à frente do Chelsea, Arsenal, com grande chance de ser campeão. E falando de Champions League, que você acompanha aqui no canal, está aí também o rendimento avassalador do Liverpool na Premier League, que tem conseguido fazer também na Champions. Os Reds são os únicos com 100% de aproveitamento na competição, 18 pontos com 6 rodadas, né? Eles venceram o Girona nessa semana aí por 1-0 e Mo Salah fez o gol e o desempenho da equipe mostra e garante a equipe do Liverpool como já garantida e classificada já para a próxima fase. Conhecer um pouco do elenco, então a equipe trabalha com 3 goleiros atualmente, o Alisson Becker, né? O Jarros e também o Kelleher, que vinha jogando na ausência do Alisson, que estava machucado. E segundo o próprio Alisson falou que o técnico garantiu ao Slot, você se recuperando, você é o meu camisa 1, e isso aconteceu. Ele voltou no jogo importante da Champions contra o Girona, onde foi destaque importante. Na coletiva o Slot falou que ele tem Alisson como o melhor goleiro do mundo na atualidade. É o sistema defensivo, jogadores importantes, como o Juan Gomes, o Van Dijk, o Konaté, o Arno, né, Alexander Arnold, o Robertson, o Timicas. Também são os jogadores também que são utilizados pela equipe. Destaque o capitão Van Dijk, que está aí na tela, para você poder acompanhar também. E o sistema defensivo do Arne Slot é muito forte. A equipe do Liverpool hoje tem um dos melhores sistemas defensivos do futebol mundial. Aí falar um pouquinho dos homens que jogam no meio, né? O japonês Endo, o Szoboszlai, tem também o McAllister, tem o Kurt Jones, o Elliott, que são jogadores também que é o Gruberg, e também o Thierry Melrose, que vem jogando bastante pela equipe. E o McAllister é hoje uma espécie de jogador cerebral nesse meio campo, tem muita confiança do técnico que pede para que ele tenha toda a liberdade para criar, e o argentino vem crescendo muito. E o ataque é fundamental, hein? Luiz Dias, atacante, Darwin Nunes, atacante, Mohamed Salah, que dispensa a apresentação, tem o Chiesa, tem o Gakpo e também tem o Diogo Jota. Ou seja, a equipe tem 2 super ataques aí de jogadores que poderiam ser titulares em qualquer lugar do mundo. Então hoje ele tem aí a defesa sendo ponto alto da equipe, mas ele tem 6 opções de ataque que realmente funcionam bastante jogo a jogo, e jogadores que hoje inclusive estão no banco, que talvez se tivessem em outras equipes seriam titulares absolutos. Então tá aí o ataque aí com jogadores bem importantes, que a gente está vendo na tela, né? O Salah que já jogou com o Firmino, Mané, hoje tem aí o Luiz Dias e também o Darwin Nunes ao seu lado aí, fazendo sucesso desse time de ataque. Esse é o elenco do Liverpool para essa temporada aí. Comparações entre ele e o Klopp, sem dúvida algumas, que é uma das coisas mais naturais que acontecem, né? Mas veja que o Arne Slot, desde que ele assumiu a equipe, né? Ele sempre destacou que para ele os 2 melhores técnicos eram o próprio Klopp e o Guardiola. E ele vem fazendo um trabalho que vem fazendo com que ele venha conseguindo ter grande destaque. E ele tinha que fazer até uma crítica aí, que ele não aprova muito o trabalho do Zé Mourinho, da forma de jogar muito defensiva, né? Ele entende que no futebol você pode ter sim uma super trabalho defensivo, mas você tem que ter um meio que cria, um ataque que finaliza. E tá, então é nesse formato que ele vem provando que a sua forma de jogar vem sendo eficiente, 100% na Champions League, líder do campeonato da Premier League, técnico no mês de novembro, que, ou seja, o Klopp foi um técnico sensacional, fantástico, mas o Arne Slot também ocupando espaço muito bem do coração da equipe, ou seja, que a equipe tem no seu estilo a posse e a criação, né? A defesa bastante sólida, a posse e a criação no meio, a equipe que valoriza muito a posse de bola, né? Troca muito passe durante o jogo, né? A equipe que faz mudanças táticas muitas vezes ali, mas fazendo com que o meio sempre seja o ponto de partida da equipe para o ataque, e isso faz com que seja um estilo de jogo bem interessante. A minutagem também olhando os jogadores. Então tá aí o vídeo mostrando Arne Slot, técnico do Liverpool, que recebe então um prêmio interessante. Espero que vocês tenham gostado, conhecido esse técnico holandês, que é um técnico muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pedimos que vocês compartilhem ele, assinem o canal. Tamo junto, pois aqui você vai estar sempre bem atualizado sobre o futebol europeu.
Tecno Destaque na Europa, vai sair aqui, você vai conhecer, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal. Parabéns, Arne Slot, técnico do Liverpool. Wish I could shut my Playboy mouth. How'd I turn my shirt inside out?